Olá, professor Júlio César. Espero que estejam bem. Matemática básica hoje, né? Radicais não exatos. Lembra que na aula anterior, né, a gente estava resolvendo a raiz quadrada, a raiz cúbica, valores que davam exato. Por exemplo, a raiz quadrada de 9, a gente viu que é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Raiz cúbica de 8, a gente viu que é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Vimos isso na aula anterior. Aqui a gente vai trabalhar com algumas raízes que não são exatas, por isso são denominados números irracionais, esses números que a gente vai achar, tá? Então, os números irracionais são números decimais, infinitos e não periódicos e não pode ser representado por meio de frações irredutíveis. Tá, o que quer dizer isso? Que nem toda raiz quadrada ou raiz cúbica, ou qualquer que seja a raiz, tem sempre um valor exato bonitinho assim, ó, 2 e 3. Vamos nos ater à raiz quadrada para definir melhor isso aqui. Veja só, suponha que eu tenho um quadrado de lado 1 e queira determinar essa diagonal aqui. Veja que aqui a metade desse quadrado com a diagonal forma um triângulo retângulo. Portanto, né, se forma um triângulo retângulo aqui, ó, deixa eu só rabiscar aqui por dentro. Se forma um triângulo retângulo, eu consigo achar essa diagonal fazendo teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa elevada a 2 é igual à soma dos catetos elevado a 2, né? É um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Se a gente for resolver isso aqui, 1 elevado a 2 dá 1. 1 elevado a 2 também dá 1. Então, 1 mais 1 dá 2. E aqui eu preciso passar o expoente 2 para cá, virando a raiz quadrada. Então, a diagonal ficaria a raiz quadrada de 2. Ou aqui mesmo, né, um número que é elevado a 2 dá 2. Veja que isso é impossível da gente encontrar. Como que eu vou encontrar um número que é elevado a 2 dá 2? Ou seja, como que eu vou achar um número vezes ele mesmo que dê 2? Aí eu falo, pessoal, 1 vezes 1 é 2, não é não, né? 1 mais 1 que é 2. 1 vezes 1 é quanto? É 1. Se do 1 eu tentar o 2, 2 vezes 2 já dá 4. Então quer dizer que eu não consigo um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 2. Nunca. Por isso, a raiz quadrada de 2 é chamado número irracional. Tá? Se eu pegar na calculadora e tentar fazer essa raiz quadrada de 2, vai dar um decimal infinito. Eu vou fazer aqui a raiz quadrada de 2 aqui no computador, aqui, colocar o resultado para você. Olha só, a raiz quadrada de 2 é um valor de aproximadamente 1,412356237 e assim vai. Então lembra da definição aqui que a gente fez, ó? Os números irracionais são números decimais infinitos, então infinitos, coloquei a reticência aqui. Não periódico. Por que não periódico? O que é o número periódico? É quando as casas decimais repetem. Por exemplo, você tem aqui 1,36, 36, 36, isso é um número periódico.
Aqui não, nunca vai ter uma periodicidade, ou seja, nunca vai repetir um padrão de números iguais aqui, tá? Então a raiz de 2 não tem raiz quadrada exata e é chamado número irracional. Professor, mas sem calculadora eu consigo achar aproximadamente a raiz de algum valor? Sim, consegue. Vamos fazer um exemplo. Suponha que eu tenho uma raiz quadrada aqui. Raiz quadrada, vamos pegar a raiz quadrada que é mais simples de trabalhar por enquanto. A raiz quadrada de 3. Eu não sei quanto que é. Aí qual estratégia você vai usar? Bom, eu tenho a raiz de 3 aqui que eu quero saber quem que ela é. Aí eu vou pegar duas raízes exatas, uma maior e uma menor que a raiz de 3. Raiz quadrada exata, por exemplo, a raiz de 2 não é exata, mas a raiz quadrada de 1 é exata. Porque 1 vezes 1 dá 1. E acima da raiz de 3 está a raiz quadrada de 4. Que a gente sabe que a raiz quadrada de 4 é 2. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Então quer dizer que a raiz quadrada de 3 é um número maior que 1 e menor que 2. Então preciso saber isso. Então a gente vai fazer tentativas. Se o número é maior que 1, então eu vou tentar 1, alguma coisa, tá? Porque ele é maior que 1 e menor que 2. Então eu vou tentar 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, não sei. Veja que a raiz quadrada de 2 é 1,4. Então a raiz quadrada de 3 terá que ser maior que 1,4. Será que é 1,5? 1,6? Vamos fazer por tentativa. Se eu tentar 1,5, eu vou ter que fazer 1,5 vezes 1,5 para saber quanto que vai dar. Então vamos montar essa continha aqui. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5 é 25, vão 2. 5 vezes 1 é 5, com 2 dá 7. Agora esse 1. 1 vezes 5 fica 5. E 1 vezes 1 fica 1. Somando aqui nessa ordem, 5 com nada, 5. 7 com 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Como na multiplicação eu tenho duas casas depois da vírgula, aqui também eu tenho que ter duas casas após a vírgula. Olha só, 1,5 vezes 1,5 deu 2,25. É um número que está próximo de 3, mas eu acho que eu posso aproximar mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar um número maior. Vou tentar 1,7, por exemplo. Então vamos lá, vamos montar aqui e fazer a continha. Sete vezes 7, 49. Desculpa aí, gente. 7 vezes 1, 7, mais 4 dá 11. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 1, 1. Somando fica 9, 8. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7 com 4 deu 11. 1 vezes 7, 7. Tá certo aqui. Duas casas decimais, duas casas decimais. Olha só o que deu, pessoal. 2,89. Já está bem próximo de 3, né? Será que 1,8 deixaria mais próximo? Vamos tentar.
Então, vou pegar 1,8 vezes 1,8. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8, com 6 dá 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Somando fica 4. Aqui dá 12, vai 1 e aqui dá 3. Olha só, passou. Mesmo que passando seja mais próximo, eu não posso pegar um valor maior. Tem que pegar sempre menor do que eu estou querendo. Então, como eu quero 3, o que mais aproximou de 3 foi o 2,89. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. 1,7, tá? E não 2,89. 1,7. Vamos fazer mais um aqui rapidinho. Suponha que eu queira a raiz quadrada de 12. Olha só como que a gente vai fazer isso aqui. Vamos relembrar aqui. O que eu preciso fazer para descobrir a raiz quadrada? Colocar ela entre duas raízes exatas, tá? Então, vamos ver aqui o que são duas raízes exatas de 12, entre 12. Qual que seria uma menor e qual que seria uma maior? Bom, eu sei que menor que 12 tem a raiz de 9. E maior que 12 tem a raiz de 16. A raiz de 9 é 3, né? E a raiz de 16 é 4. Ou você pode ir por tentativa também. Você faz assim, ó. 2 vezes 2 é 4. Não, tá longe de 12. 3 vezes 3 deu 9. Ó, chegou perto de 12. 4 vezes 4 dá 16. Ó, passou de 12. Então quer dizer que a raiz de 12 é um número maior que 3. Se é maior que 3, é 3, alguma coisa. Aí 3, quanto? O que eu costumo fazer? Eu costumo tentar o 3,5. Se deu pouco, eu aumento. Se passou, eu diminuo. Vamos tentar 3,5 vezes 3,5. 5 vezes 5 fica 25, vão 2. 5 vezes 3 dá 15. 15 mais 2 é 17. 3 vezes 5 fica 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1 fica 10. Somando fica 5, 12, vai 1, 2 e 1, duas casas, 12,25. Ó, apesar de ter dado bem próximo, passou. Se passou, não vale. Então, vamos tentar o 3,4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Somando fica 6, 5, 1 e 1. Duas casas, 11,56 deu próximo de 12. Então, 3,4 é o valor aproximado da raiz de 12. Veja o vídeo outras vezes. Não deixe de estudar a tabuada, porque fazer essas contas aqui para um aluno do ensino médio tem que ser simples e fácil, tá? Abraço, até mais.